Senhor presidente, eu retornei à casa no início de 2017 e a comissão que discutia a questão das agências reguladoras já vinha funcionando desde o ano anterior. Esse projeto é fruto do trabalho dessa comissão. Eu estou com aqueles que já ocuparam a tribuna, como o deputado Luiz Paulo, que advoga a importância de que essa casa debata com alguma profundidade esse projeto. Porque se há uma questão, um órgão, vamos chamar assim, do Estado, que precisa urgentemente ser discutido, são as agências reguladoras. Eu disse são as agências reguladoras porque o Estado hoje tem a AGETRANS, que se propõe a organizar, fiscalizar o setor de transporte, metrô, barcas, trem e as rodovias de responsabilidade do Estado, e a AGENERSA, que se volta para a questão da energia e saneamento. Eu gosto de lembrar, senhor presidente, que essa ideia, deputado Giulianelli, de agências reguladoras, ela aparece no Brasil com força na esteira do processo de privatizações. Houve um momento na década de 90 que aqueles que defendiam a privatização diziam, não, o Estado pode privatizar uma série de serviços públicos e que, portanto, se são públicos, deviam ser prestados diretamente para o Estado, porque não tem problema. Passa para a iniciativa privada, tem uma agência reguladora com autonomia dos governantes que faz o trabalho de regulagem. A experiência nossa aqui no Rio de Janeiro é de que isso não ocorreu. Se há alguma coisa que não existe, é autonomia, particularmente na AGETRANS. A gente está careca de ver, quando debate o setor de transporte, o quanto há uma promiscuidade gigantesca e permanente entre os conselheiros da AGETRANS e os que dirigem o Estado do Rio de Janeiro. E o que é pior, senhor presidente, uma promiscuidade também com as próprias concessionárias. Aqui já houve um caso de alguém que ocupava uma alta função no Estado, deputado Eliomar Coelho, depois passou a ocupar uma alta função no metrô, concessionária, e saiu direto para ser conselheiro e direto para ser presidente da agência reguladora. Como é que vai ter autonomia o presidente de uma agência que dias atrás, como é que vai fiscalizar o metrô? Que dias atrás era diretor do metrô. Que autonomia ele vai ter do governo estadual se dias atrás ele era do alto comando da Secretaria de Transporte do Estado? Então não há autonomia. E o processo de formação, a sabatina com a comissão, é uma coisa pro forma, não existe, não é divulgado, não é publicizado. É comum ter sabatina, que a maioria dos deputados, inclusive, desconhece a realização da sabatina. Então, eu não vou aqui me propor, nesse momento, a discutir o projeto na íntegra, mas eu estou entre aqueles, e um de nós é dono daquela verdade pronta e acabada. No processo de discussão a gente muda, né? Estava ouvindo o deputado Eliomar Coelho falando do teto, e concordo com o deputado Eliomar Coelho, mas aí conversei com o deputado Conte, e eu estou entendendo que o projeto, de alguma forma, pelo menos parcialmente, incorpora algumas preocupações levantadas na Comissão de Transporte, porque diz claramente que não, eu concordo que não tem sentido um órgão que está dentro da estrutura do Estado ser o órgão de fiscalização. Que diabo de autonomia tem? Mas o projeto propõe que as atividades regulatórias e de fiscalização saiam do teto e passem para a agência reguladora. E aí pode ser que haja um ponto de encontro nesse debate entre o trabalho da comissão lá atrás e o trabalho da Comissão de Transporte. Eu, por exemplo, me preocupo muito, porque eu não acredito, eu acho que uma das pragas da administração pública é que você tem alguém governando. Aí eu sou oposição, ganho. Se eu ganho, eu vou implementar o meu programa.
mas uma praga que eu acho é que tudo que está sendo feito, de repente, é jogado na lata do lixo. Por exemplo, eu me lembro que uma das contribuições que eu dei e que estava olhando aqui, que foi incorporado, é que se há algum vestígio de fiscalização na AGETRANSP, é o trabalho dos funcionários da Rio Trilhos e da Central Logística, que graças a um convênio antigo, ficam lá fazendo o trabalho de fiscalização. O da Rio Trilho, do metrô e das barcas. O da Central Logística, do trem. E eles são figuras experimentadas. Tem pessoas, inclusive, que viajaram para o exterior na época de construção do metrô para se qualificar melhor. E a proposta, inclusive, contempla, mesmo que se transformando numa agência só, que esse tipo de convênio, desse tipo de parceria, ele seja mantido por no mínimo de 10 anos, até que ocorra aquilo que não ocorreu até hoje, e também não tem autonomia, uma agência reguladora que não faz concurso público para contratar os seus profissionais técnicos, para contratar os seus fiscais. Nunca aconteceu isso na AGETRANSP. E o projeto fala da necessidade, aborda uma série de pontos para possibilitar, de fato, a autonomia econômico-financeira da agência, aborda uma série de aspectos com relação à montagem do quadro de pessoal e do quadro técnico, aborda uma série de proposituras para dar seriedade, para dar profissionalismo, para democratizar a agência, inclusive na escolha dos governantes. Isso que foi dito aqui ainda há pouco. Eu acho que uma coisa, eu sou indicado para a agência reguladora, aí por uma articulação política. Uma coisa é ir para a comissão de 3, 4 questões. Outra coisa é dizer que vai ser sabatinado aqui em plenário. No mínimo a imprensa vai estar acompanhando. No mínimo uma seriedade maior nas perguntas e no debate vai ter. No mínimo o Ministério Público, se tiver questionamento, terá que vir aqui discutir. Então eu sei que o meu tempo está encerrando. Do ponto de vista assim, específico, estou chamando a atenção para essa questão do quadro de funcionários da AGETRANSP, cedida pela Rio Trilho para a Central Logística, mas eu acho que essa casa não pode perder a oportunidade de discutir em mais profundidade. Talvez com as emendas que recebeu, várias comissões possam se debruçar melhor. As pessoas que têm afinidade e interesse do tema, ler com mais profundidade o corpo do projeto, que é um projeto extenso. Trabalhos recentes na área de transporte, como foi da CPI de transporte, que levanta uma série de proposituras, pode inclusive verificar se não há alguma dessas proposições, que inclusive está contida aqui. Então eu encerro, senhor presidente, só dizendo isso. Eu acho que, ao contrário, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estará dando uma contribuição importante ao Rio de Janeiro, no equacionamento da questão do transporte, no equacionamento da questão do saneamento básico, no equacionamento da questão da energia. 3 questões sobre as quais o Estado tem enorme responsabilidade, não concordando com o corpo do projeto, mas procurando conhecer melhor, emendando, alterando, porque isso aqui é, como foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo, e eu sei que o deputado Conte pensa da mesma forma, fruto de um trabalho, de um conjunto de parlamentares que trabalhou com seriedade, que realizou um conjunto grande de audiências públicas, que ouviu uma série de segmentos que têm conhecimento da área. Óbvio que o projeto pode ser alterado, pode, no limite, até ser rejeitado, mas eu acho que a própria rejeição deve ser fruto de um acúmulo maior de debate. É essa a sugestão que levanto aqui.